Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Renata de Recursos Humanos. Hoje eu estou aqui com o Leslie. O Leslie, ele faz parte do time da Corpo de Saúde. Ele é um professor de Educação Física. E hoje ele vai falar para nós sobre progressão do exercício físico. Nosso próximo EBEC será no dia 15 de setembro, com a nutricionista Daniela, onde nós vamos aprender como entender um pouquinho melhor os nutrientes e os tipos de alimentos que potencializam o treinamento físico. Qualquer problema técnico, vocês podem acionar o Evandro da universidade, né? E a interação no EBEC de hoje é como os outros, vai ser pela forma escrita. Eu só peço para que vocês não utilizem as cores claras para facilitar a visualização. Então vamos lá, vou passar agora a palavra ao Leslie. Boa tarde a todos. Saudações especiais para vocês que estão envolvidos nesse programa e têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre como realizar a progressão no treinamento físico. Antes, vamos a alguns conceitos importantes que serão usados durante a nossa apresentação. Vocês sabem, né, que progredir é o ato de mover-se para frente, de evoluir, de avançar para um alvo específico ao longo do tempo, até que o alvo tenha sido atingido. E é claro que quando nós falamos de progredir em termos de exercício físico, estamos falando de mudanças que devem ocorrer no organismo e, como todo organismo biológico, existe um limite para isso. Embora seja impossível melhorar continuamente na mesma taxa de progressão, porque muitas pessoas, muitos organismos apresentam o que nós chamamos de platô natural ou efeito teto, certos ajustes que fazemos nas variáveis relacionadas ao treinamento físico poderão levar a elevados níveis de aptidão física. E esse é o objetivo do estudo sobre progressão no treinamento físico. Algumas variáveis, essas são as variáveis mais importantes quando nós lidamos com treinamento, com exercício físico. Nós podemos, para evoluir, para progredir no treinamento, nós podemos mexer no tipo ou modo de exercício, na ordem dos exercícios que nós realizamos, na intensidade, né, no esforço, a carga que utilizamos, no volume de treinamento, que envolve séries e repetições, ou na duração do treinamento, né? Tanto no comprimento da sessão, como também na duração do repouso. Se você fizer alterações no tipo, na maneira como você se exercita, na ordem dos exercícios, na intensidade do seu exercício, no volume e na duração, você estará, de alguma maneira, afetando a sua carga de treinamento, o seu treinamento. E isso é o que nós usamos, essas variáveis são variáveis que nós usamos para realizar a progressão no treinamento físico. Hoje nós vamos nos deter no exercício aeróbio, que nós conhecemos com o nome de resistência aeróbia, e nos exercícios resistidos, os exercícios com cargas, com pesos. Um exemplo é a musculação. Então, quando nós usamos cargas, essa carga pode ser utilizada para melhorar a força muscular, para melhorar a potência muscular, para causar hipertrofia muscular ou para melhorar a resistência muscular. Então, trabalhar com cargas, com pesos, sejam pesos em máquinas ou halteres, ou mesmo usando o peso do próprio corpo, você, de alguma maneira, está trabalhando com força, seja força, potência, hipertrofia ou resistência musculares. Agora, os exercícios aeróbicos são aqueles bem conhecidos, exercícios normalmente contínuos, que a pessoa consegue fazer por um longo tempo e assim por diante. Ao mexermos com essas capacidades, nós devemos sempre lidar com o ritmo de execução do movimento, isso influencia na intensidade e certamente afetará a progressão, a evolução da pessoa. Nós devemos mexer com equilíbrio, coordenação, usarmos a flexibilidade articular e agilidade. Um exemplo para nós. Quando você executa um movimento mais rapidamente, quando você mexe na velocidade,
você está mexendo na intensidade do treinamento. Então, se você começa um programa de exercícios e os realiza lentamente, você está com um nível de intensidade. À medida que você evolui, à medida que você progride, você deve mexer na velocidade, e isso vai tornar o exercício mais intenso. O equilíbrio é utilizado nas atividades esportivas. Você jogando bola, pedalando, nadando, você tem movimentos, você tem ações de equilíbrio, e todas essas ações, de alguma maneira, vão causar adaptações que serão percebidas na sua aptidão física. Então, inicialmente, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, e à medida que eu vou explicando, eu gostaria de ter um feedback de vocês. Pessoas sedentárias são aquelas que não realizam exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Pessoas que são consideradas iniciantes são aquelas que já estão fazendo o exercício físico com certa regularidade, né, pelo menos 3 vezes por semana, dias alternados ou alguma outra combinação, e eles o fazem há pelo menos 6 meses. Se você começou um programa de exercícios e ainda não completou 6 meses de regularidade, você é considerado iniciante. Você é um indivíduo intermediário se você já está fazendo exercício há pelo menos 6 meses e não mais que 12 meses. E você já é considerado avançado se você já está há 12 meses ou mais fazendo exercício físico regularmente. Então, se vocês puderem marcar aí nas opções, apenas um ok, para eu ter uma ideia de onde vocês se encontram nessas categorias. Por quê? Porque o iniciante ele tem um tipo de progressão que difere do intermediário, que difere do avançado, não é? E também o indivíduo que ele é sedentário, está planejando fazer exercício, ele precisa ter uma noção muito clara, e é o que nós pretendemos hoje, onde ele deve começar e qual deve ser a taxa de progressão esperada para ele. Uma pergunta eu faço 2 vezes por semana, ainda para o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ainda é considerada sedentária sim. A partir do momento que você realiza 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, você não é mais considerada sedentária. Será considerada iniciante se isso atinge até 6 meses, intermediário de 6 a 12 e avançado mais de 12 meses. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Vamos avançar um pouquinho. Quando nós falamos de frequência de exercício, frequência de um programa, frequência das sessões, nós queremos dizer o número de dias que você treina por semana. Algumas pessoas treinam mais de uma vez por semana. Isso também é considerado frequência. 2 sessões por dia, tantos dias por semana, isso está dentro do âmbito da frequência de treinamento. Intensidade é o esforço com que você se empenha nos exercícios. Se o exercício cansa pouco, cansa muito, você está mexendo na intensidade. É a carga, é o peso que você põe no aparelho. E a velocidade que você executa algum movimento. Se você está caminhando e pretende trotar, você está trocando de intensidade. Se você trota e agora está correndo mais rápido, se você está caminhando na esteira 5 km por hora e passou a caminhar 6, você mexeu na intensidade do seu treinamento. É a dificuldade com que você realiza o seu esforço. Duração é o tempo que você gasta em cada sessão ou em cada exercício. Se você só faz caminhada e está caminhando 30 minutos por sessão, a sua duração é de 30 minutos. Quando nós falamos de duração, é o tempo que você gasta no seu exercício ou na sua sessão de treinamento. Agora, o tipo ou modo de exercício se refere a esses 3 tipos aí. Contínuo, o exercício contínuo, né, o termo já é bem claro, é aquele exercício que você começa e termina sem intervalos. Quando você dá intervalos, isso é observado claramente na musculação, você está fazendo exercício intermitente ou intervalado. E quando você realiza um exercício e ele tem algum ritmo, com música ou sem música, nós chamamos de exercício rítmico. O tipo de exercício é um tipo rítmico. Muito bom. 2 termos importantes quando a gente fala em progressão ou em treinamento são intensidade, já falei um pouquinho,
E volume de treinamento. O volume de treinamento, ele é muito importante. Você mexe no volume de treinamento toda vez que você aumenta o número de exercícios em cada sessão. Você mexe no seu volume de treinamento quando você aumenta as séries. Se você faz uma série, agora vai fazer duas, você mexeu no volume de treinamento. Se você aumentou o número de repetições, você mexeu no volume de treinamento. Agora, se você aumentou o tempo que você realiza o exercício, você mexeu no volume de treinamento também. Então, intensidade é a dificuldade, é o esforço, é o cansaço, é a carga, é o peso que você põe em cada exercício. Volume tem que ver com o número de exercícios, séries, repetições e a duração do exercício. Quando você trabalha em intensidade, você melhora o seu desempenho. Você está aprimorando o seu organismo para desempenhos superiores. Quando você mexe no volume, você está atuando, você está mexendo mais no gasto de energia. Para gastar grandes quantidades de calorias, você deve mexer principalmente no volume de treinamento. Para melhorar o seu desempenho num determinado exercício ou tarefa, você deve mexer na intensidade do treinamento. E progressão, então, deve ser algo que você pode mexer em algum desses 5 itens. Então, você pode progredir mudando o modo. Vou dar um exemplo para vocês. Você fazia o supino com os braços, com as mãos separadas. Você fazia o agachamento descendo apenas 10 graus. Então, no modo, você desce uma angulação maior, ou você pode separar as mãos no supino. Então, você está mudando a forma como você faz o exercício. Você não tinha ritmo, agora tem um ritmo. Antes era feito de modo contínuo, agora você está fazendo de modo intervalado, você está mexendo no modo do exercício. Volume. Toda vez que você mexe nas séries, no número de exercícios, repetições, você está mexendo no volume. A duração fica mais claro, a intensidade e a carga. E se você fazia 2 vezes por semana, passou a fazer 3 vezes, você está progredindo. Você está mexendo no seu treinamento. Até aqui, alguma pergunta? Algo que vocês gostariam de maior esclarecimento? Primeira pergunta, tem algum slide que explica isso que você falou? Volume interfere nisso, se mexer? Sim, nós vamos agora nos dedicar a estudar a intensidade, o volume e a frequência do treinamento. Até aqui foi só uma questão conceitual, né, propriamente dito. Porque toda a progressão, todo programa de treinamento, né, aplicativos, de alguma maneira eles querem saber de você a frequência, a intensidade, o volume, o modo como vai fazer o exercício, né? Em alguns programas ou algumas academias, a ordem dos exercícios. Isso é muito interessante. Só o fato de você mudar a ordem que você realiza o seu programa de exercícios, isso é uma progressão. Você está mexendo ou no volume ou na intensidade simplesmente porque mexeu na ordem dos exercícios que você realiza. Aquele aplicativo que falaram na palestra das 15 horas é realmente bom. Eu já olhei o aplicativo, ele pede algumas informações que nós vamos estudar, né, vamos ver hoje, como a idade da pessoa, a frequência cardíaca de repouso, sem dúvida alguma, são opções, né? Outra pergunta, faço 2 vezes yoga e 1 de musculação, 3 vezes por semana. Ótimo, você não é sedentário. É claro que a yoga é um tipo de treinamento, né? É um modo de treinamento mais passivo, mas se você conseguir dar uma certa intensidade ao seu yoga, certamente você vai ganhar benefícios. E é claro que isso deve estar atrelado ao seu objetivo, que você pretende com o seu programa semanal de atividades físicas. Mais alguém? Alguma pergunta? Outra pergunta? Eu só danço 2 vezes por semana. Cada dia são 2 horas aproximadamente. Não, isso é mais do que um bom começo, né? Ela pergunta se já é um bom começo. Ótimo, 2 horas, 2 vezes por semana é mais do que um bom começo.
Se você faz isso há mais de 6 meses, você é intermediário, e se é há mais de 12 meses, você é uma pessoa avançada. É claro que depende do seu objetivo. Se o objetivo for controle de peso, emagrecer, você precisaria aumentar o número de vezes por semana. Num dia de 2 horas, você tem um gasto expressivo, mas o gasto de energia depende muito do número de vezes que a gente faz os exercícios por semana, né? Então, eu recomendaria que você fizesse pelo menos 4 vezes por semana, ou que você dividisse as 2 horas em 4 dias de 1 hora. Outra pergunta, caminhar regularmente não pode ser considerado atividade física? Caminhar é uma atividade física. E você vai aprender já já como transformar a caminhada de um exercício leve para um exercício moderado ou mesmo vigoroso. Outra pergunta, caminhada de 30 minutos contínuos por semana é um bom ou ainda é muito pouco? Se for uma vez por semana, é muito pouco. Se forem 5 dias por semana, é um bom começo. Agora vai depender da sua intensidade, nós vamos ver isso já já. É possível eliminar gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Sim, é possível. Você deve começar com exercício resistido e depois passar ao exercício aeróbico na mesma sessão. Pilates 2 vezes por semana é muito bom, mas ainda está no nível do exercício. A pessoa ainda é considerada sedentária, embora o Pilates seja um exercício de moderada, vigorosa intensidade, podendo ser até intenso, né? Correr 3 km e fazer musculação no mesmo dia prejudica? Depende do seu objetivo. Se você quer ganhar massa muscular, musculação deve vir primeiro. Se você quer ganhar muita massa muscular, a musculação deve estar num dia diferente da caminhada ou da corrida. Quantas vezes por semana é recomendado musculação? Nós vamos ver isso já já, mas eu te adianto que pelo menos 2 a 3 vezes por semana para o mesmo grupo muscular, ok? Nós temos mais uma pergunta, mas ficou sobreposta a uma outra. Vamos avançar um pouquinho, que eu tenho certeza que algumas dessas perguntas serão respondidas ou ampliadas. Então, vamos começar falando do exercício aeróbio. Eu sou um iniciante, né? Nós temos um grupo, né? Vocês que estão assistindo, um grupo assim bem heterogêneo. Temos pessoas que já estão mais avançados, intermediários, e um grupo menor que são iniciantes, né? Então, se você pretende começar um programa, a recomendação 3 a 5 dias por semana, uma intensidade leve a moderada. E aqui vem a recomendação, 30 a 40% da sua frequência cardíaca de reserva. Vamos ver isso já já. Aguente só um pouquinho que você vai ter esse tópico respondido. Então, você é um iniciante? Ótimo, muito bom. Faça exercícios de leve a moderada intensidade. O que é isso? É uma intensidade que exige do seu organismo uma frequência cardíaca que corresponde a 30 a 40% da frequência cardíaca de reserva. 3 a 5 dias por semana. Você começa com 3 vezes e vai aumentando. Falarei sobre isso já já. E a duração? Se você vai fazer um exercício leve, 60 a 90 minutos. É um exercício moderado? Você escolheu 30 a 60 minutos. E o modo rítmico e contínuo. Tá? Não faça ainda exercícios intervalados ou intermitentes. E procure envolver os grandes grupos musculares. O que é isso? São aqueles exercícios onde você envolve pelo menos 3, 4 músculos. Vou dar um exemplo para vocês. A caminhada envolve a musculatura glútea, a musculatura da coxa, que nós temos pelo menos 5 músculos, né? Não sei se vocês sabem, mas o quadríceps agora não é mais quadríceps, descobriu-se um 5º músculo. Isso significa um exercício para grandes grupos musculares, contínuo ou rítmico, e rítmico de modo contínuo. Então, o iniciante, ele deveria se preocupar com isso. O intermediário, a intensidade moderada, vigorosa, 40% a 60%, e se você é intermediário, 30 a 60 minutos. Também rítmicos e contínuos também para esse grupo de indivíduos. Agora, se você é um avançado, não. O avançado ele trabalha com pelo menos atividades de moderada intensidade, preferencialmente vigorosa a intensa. E vocês estão vendo aí a frequência cardíaca, 60% a 100%, e a duração é menor. Como o exercício é mais intenso, a pessoa gasta muita energia em menos tempo.
Muito bom. Então, vejam como é importante a utilização da frequência cardíaca. Existem outros meios de dosar a intensidade do exercício? Sim, existem. Mas este método é o que mais se aproxima dos métodos mais precisos e é o mais acessível às pessoas. Porque você pode medir a sua frequência cardíaca ou por apalpação, todos nós já pusemos os dedos, né, na nossa artéria radial, a artéria do pulso, para contar o pulso. Alguns usam o pescoço, né, a artéria carótida, outros simplesmente colocando a mão no peito, sentem o batimento cardíaco. É isso que eu quero dizer por frequência cardíaca. Se você está acostumado a colocar os seus dedos no pescoço, você tem que ter o cuidado de não apertar muito. Nós temos receptores na artéria carótida, né, no seio carotídeo, e esses receptores, quando eles são ativados, eles desaceleram o seu coração. E isso daria um falso positivo, não é? Então você não deve apertar muito. Só ter o cuidado de gentilmente colocar o dedo no pescoço. E você conte os pulsos em 15 segundos. Ao contar quantos pulsos você teve em 15 segundos, multiplique por 4, você vai ter a sua frequência cardíaca. Tem pessoas que contam em 10 segundos, multiplique por 6, 6 segundos, multiplique por 10, 20, multiplique por 3, não importa. O mais usado são 15 segundos. Conte a sua frequência cardíaca por 15 segundos, tanto no pulso, no pescoço ou no próprio coração. E se você contou em 15 segundos, multiplique por 4 e você terá como está o seu batimento cardíaco naquele momento. E é claro, hoje são muito acessíveis os frequencímetros cardíacos, né, como o Polar e outros aparelhos. Muito bom. Então, nesse momento que eu tentei chamar a atenção de vocês para a frequência cardíaca, e ainda estamos nos exercícios aeróbios. Isso se aplica aos exercícios aeróbios, ok? Então, agora é o momento da gente refletir. Então, eu posso usar um frequencímetro ou eu posso usar, apalpar a minha artéria, ou no pescoço, ou no pulso, ou colocando a mão no tórax. Ok, eu já sei quanto meu coração está batendo naquele momento do exercício. Agora, o que eu faço com esse valor? É isso o que nós queremos tratar agora, tá? Então, vejam esse slide. Provavelmente você tem condições aí de fazer um print screen dessa tela. Isso aqui é uma receita, é a mais recomendada, não é? Está no livro de 2016, o Manual do Colégio Americano de Medicina Esportiva, como usar a frequência cardíaca de reserva. Se você já ouviu falar em consumo de oxigênio, saiba que quando você está fazendo um exercício a 40% da sua frequência cardíaca de reserva, você está a 40% do seu consumo de oxigênio. Por isso esse método é tão valorizado. Ele também é conhecido como método de Carvone, ok? O pesquisador que popularizou bastante esse método. Então, a frequência cardíaca de reserva o valor que você utilizar dela é o mesmo valor que você utiliza quando você tem o consumo de oxigênio. Por isso é um método tão valorizado. Primeiro passo, você deve descobrir, contar a sua frequência cardíaca de repouso. Esse material, ele fica disponível, ele vai ficar disponível a partir da semana que vem no site do Livewell, tá? A gravação desse Webex todo e todos os materiais do programa vão ficar disponíveis lá. Nós já colocamos algumas pílulas que são gravadas pelos próprios profissionais do programa e também os materiais do Webex, ok? E todo esse material vocês encontram fartamente em livros de avaliação e prescrição de exercícios, principalmente do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? Então, o primeiro passo, você precisa descobrir qual é a sua frequência cardíaca de repouso. Não é difícil. 10 minutos numa posição confortável, sentado ou deitado, num ambiente tranquilo, sem atender o telefone, sem usar o smartphone, sem conversar com alguém, um ambiente tranquilo, ou assim que você acorda, se você teve uma noite tranquila, despertou tranquilamente,
veja qual é a sua frequência cardíaca após 10 minutos ou assim que você acorda. E anote, essa é a sua frequência cardíaca de repouso. Próximo passo, vamos descobrir qual é a nossa frequência cardíaca máxima. Você pegue a sua idade, multiplique por 0,7 e o resultado subtraia, tire de 208. Ok? Então, você primeiro multiplica 0,7 vezes a sua idade, em anos, depois você subtrai o resultado de 208. Essa é o que nós chamamos de frequência cardíaca máxima prevista para a sua idade. Mas se você já fez um teste máximo com seu cardiologista, numa academia, aquela é a verdadeira frequência cardíaca máxima. Se não fez, se o teste foi um protocolo submáximo, então use esse método que ele é altamente recomendado. Próximo passo, você vai pegar a sua frequência cardíaca máxima, subtrair a frequência cardíaca de repouso e o resultado é a sua frequência cardíaca de reserva. E aí o que nós fazemos? Trabalhamos com um percentual da frequência cardíaca de reserva. Vejam o próximo slide, é um exemplo para nós. Então, suponhamos que sua frequência cardíaca de repouso seja de 70 batimentos por minuto. E você tem 40 anos de idade. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, multiplique 40 vezes 0,7 e subtrai o resultado de 208. Você encontrou 180 batimentos por minuto. Essa é sua frequência cardíaca máxima prevista para a sua idade. Próximo passo, você vai pegar a frequência cardíaca máxima e vai subtrair dela a sua frequência cardíaca de repouso. O resultado é a sua reserva. Então, o seu coração, ele pode bater de 70, que é o repouso, até 180. Essa diferença é a sua reserva. É claro que à medida que você melhorar o seu condicionamento físico, a sua frequência cardíaca de repouso vai diminuir. Tem pessoas que o coração bate 60 vezes por minuto, então você faz um novo cálculo, porque você está com um novo condicionamento físico, cardiovascular, e o seu coração bate menos. Isso é ótimo, é um indicador de condicionamento físico. Próximo passo, você vai calcular 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% dessa sua reserva. Então, veja um exemplo aqui embaixo. Se você quer fazer um exercício de caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, é um exercício aeróbio? Muito bom. Qual a intensidade que você escolheu? 40%? Perfeito. 40 vezes a sua reserva, dividido por 100. Esse valor você soma com a frequência cardíaca de repouso e você vai descobrir a frequência cardíaca de treinamento. Então, toda vez que o seu coraçãozinho estiver batendo a 114 batimentos por minuto, você está a 40% da sua frequência cardíaca de reserva. E eu sugiro que você faça isso para vários percentuais. 40, 45, 50, 55 e assim por diante. 100% é a frequência cardíaca máxima mesmo, né? Mas é bom você ter isso anotado. E você deve fazer isso de tempos em tempos, porque à medida que o seu condicionamento melhorar, a sua frequência cardíaca de repouso vai diminuir. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam como usar essa metodologia, né? Um percentual da frequência cardíaca de reserva. Tudo bem até aqui? Muito bem, então, vamos avançar. Vamos agora progredir. Então, eu sou uma pessoa que está na fase inicial do meu treinamento. Sou um iniciante, estou na minha fase inicial de treinamento. Então, eu escolhi fazer exercícios leves, então de 60 a 90 minutos. Vou começar com 60 minutos, é um exercício leve, e eu quero progredir. Eu vou progredir como? Aumentando 5 a 10 minutos
a cada semana ou a cada 2 semanas. Então, eu começo com uma caminhada, eu começo com uma intensidade de 40% da minha frequência cardíaca de reserva, 60 minutos. Na semana seguinte, eu passo para 65, na outra semana, 70 minutos, e assim por diante, usando 40% da minha frequência cardíaca de reserva. Ao fazer isso, eu estarei progredindo, e eu devo progredir por 4 a 6 semanas. Quando você atingir 90 minutos, a 40% da sua frequência cardíaca de reserva, você poderá passar para 45%, 50%, 55% e assim por diante. Quando é que eu vou parar de progredir? Quando você atingir a intensidade do exercício moderado, quando você atingir os 6 meses da fase iniciante, isso vai depender muito do seu interesse pessoal. Então, vou repetir. Você é um iniciante, né? Nós temos algumas pessoas iniciantes aí. Você vai começar com exercício leve, de 40% a 60%, pode ser menos, de 20% até 40% é um exercício muito leve. Mas, de modo geral, vou começar com 40% da minha frequência cardíaca de reserva, vou fazer o meu exercício por 60 minutos e a cada semana eu vou aumentar 5 a 10 minutos. Eu sou uma pessoa que está no nível do grupo intermediário, ok? Meus exercícios são mais intensos, de 30 a 60 minutos. Eu vou trabalhar com a intensidade de 60%, bem perto de 60% da minha frequência cardíaca de reserva, e a cada semana, ou a cada 2 semanas, conforme a sua frequência, eu vou aumentar de 5 a 10 minutos. Da mesma maneira, mesmo raciocínio que para o grupo da fase inicial. Agora, vamos mexer na nossa intensidade. Mexi na duração, agora intensidade. Eu comecei com 40%. A cada semana eu aumento 2%. Então, eu estava aumentando 5 minutos ou 10, e a cada semana eu posso aumentar 2%. Comecei com 40%, a outra semana 42%, 44%, 46%, e assim por diante. É a pessoa que está é o iniciante, na fase inicial. Eu já sou intermediário, você já tem uma aptidão melhor, então você vai aumentar 1% a cada semana. Isso porque você é um intermediário, a sua aptidão ela é melhor. Quanto maior a sua aptidão, os ganhos eles são mais lentos pelo nível de aptidão que você está. Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa que a gente possa reforçar? Estamos usando a frequência cardíaca, né, que é um método fácil, pode ser à mão, pode ser com equipamento, um frequencímetro cardíaco, que é barato. Estamos falando dos exercícios aeróbios, por enquanto, para pessoas iniciantes, intermediárias e avançadas. No caso do avançado, enquanto vocês estão pensando, os avançados, eles treinam de 20 a 60 minutos. A intensidade é de 80% em diante, podendo ser de 60% em diante também. Mas, principalmente, são pessoas que trabalham com uma intensidade de 80% da frequência cardíaca de reserva. O treinamento deles é intervalado, por ser muito intenso. Essa pessoa ela vai treinar 20 minutos, um treinamento a 80%, intervalado, no momento do exercício 80%, na volta calma 40%, 50%, ela fará isso pelos 20 minutos e ela faz isso 3, 4, 5 vezes por semana. Se é uma pessoa que junta ao exercício aeróbio o exercício resistido, nós vamos falar já já sobre o exercício resistido. Mas sobre o exercício aeróbio, essa é uma maneira de progredir. Ele vai progredir aí aumentando 1% a cada semana, até atingir o nível que ele considera satisfatório, confortável, ele já atingiu os alvos que ele queria. Melhorar o desempenho, participar de competições, terminar as competições, 3 km, 5 km, 10 km, pedalar 10, 20, 30 km.
fazer percurso com os amigos, né, jogar bola por um tempo importante, sem um cansaço exagerado. Vocês querem perguntar alguma coisa? Posso seguir? Muito bom. Então, vamos avançar um pouquinho. Então, vamos falar agora sobre o exercício resistido, conhecido popularmente como musculação, exercício com pesos. Podem ser pesos soltos, né, como os halteres, podem ser os pesos nas máquinas, os elásticos, né, as bandas elásticas, mas pode ser o peso do próprio corpo, né, como esses métodos chamados de métodos funcionais. Pilates, o método natural, usando o próprio peso do corpo na natureza e assim por diante. São métodos que melhoram a aptidão muscular, a capacidade dos seus músculos realizarem tensão, força, né? Isso é ótimo porque está relacionado às atividades da vida diária, o enfrentamento de emergências e, claro, a força muscular, a resistência, a potência, estão relacionadas ao desempenho físico, seja competitivo, para pessoas que gostam de participar de competições, ou também para os atletas, né, que ganham, e o treinamento de força, potência, resistência, são determinantes do desempenho nas competições. Eu até diria para vocês o seguinte: o treinamento aeróbio, para o atleta, ou a pessoa que gosta de competir, o treinamento aeróbio é o que vai capacitar você a treinar. E o treinamento muscular resistido é o que vai melhorar o seu desempenho, a velocidade de corrida, a velocidade de subida e assim por diante. Então, o exercício resistido, aqui, essa tabela, ela resume as informações importantes a respeito de frequência, vocês estão vendo frequência, intensidade, duração, o modo do exercício, mas ela também fala sobre repetições, séries, o padrão do intervalo, como deve ser o intervalo e a progressão. Então, a frequência recomendada, como já foi perguntado e foi dito aqui, 2 a 3 vezes por semana, 2 a 3 dias por semana. A intensidade. Se é uma pessoa que está começando, se é uma pessoa que é adulta ou mesmo idoso, a recomendação é que a carga, a intensidade seja de 40% a 50% da RM, repetição máxima. Então, tudo aqui gira em torno de uma RM. Uma RM significa uma repetição máxima. É o peso, é a carga que você consegue executar apenas uma vez. Então, na sua academia, no seu exercício, você põe um peso. Se você consegue realizar apenas uma vez, aquela carga é a sua força máxima, força dinâmica máxima. Agora, para você saber a sua força máxima, você precisa de acompanhamento. Porque, ao ser testado, você precisa de pessoas que vão ajudar a segurar o peso, você precisa de pessoas que ajudem caso perca o equilíbrio, você precisa de uma orientação quanto ao aquecimento. Não é fácil avaliar a sua força máxima, uma RM. Então, eu tenho algumas dicas para você ter uma ideia do que representa aquela carga para você. Tá? Eu volto nesse slide já já. Esse slide é bem explicativo. Toda vez que você consegue realizar 15 repetições, mais de 15 repetições, com uma determinada carga, esse exercício é considerado exercício de resistência, resistência muscular, podendo ser chamado até também de endurance, é um termo que se usa muito aqui no Brasil, de resistência. Então, se você hoje à noite vai se exercitar, coloca lá no seu pulley, ou na sua rosca direta, ou no seu back deck, você põe o peso lá. Depois de aquecer, faz uma série para a musculatura ser bem aquecida,
Tente fazer o maior número possível de repetições. Conseguiu fazer mais de 15? Aquela carga representa um exercício de resistência. E ela, nesse nível de resistência, ela é considerada muito leve, leve ou até moderada. Agora, se você consegue fazer no máximo 15 repetições e no mínimo 8, esse exercício é de moderada intensidade e esse exercício é o exercício que é usado para potência, para resistência muscular localizada, para quem já está bem avançado, e também para melhorar a força e já causa hipertrofia. Por isso, os professores usam muito 3 séries de 10 repetições. Então, é uma carga que permite você fazer, no máximo, 10 repetições, e essa carga é uma carga de intensidade moderada, ela aumenta a força muscular e ela pode já causar hipertrofia. Agora, se você quiser um exercício que realmente aumente a massa muscular, você deve usar uma carga que você não consegue fazer mais do que 6 repetições. É o treinamento chamado treinamento de força. Então, se você tem algum exercício que quando você começa a fazer, você faz, no máximo, 6 repetições, você está fazendo um exercício de alta intensidade, é um treinamento de força e ele causa hipertrofia muscular. Você está aqui, nesse nível, de 85% a 100%. Tá? Eu estou usando essa coluna, mas deveria ser essa daqui, que é o treinamento de força. Eu volto a ela já já. Ok? Então, vamos voltar então à nossa tabela original. Você é um iniciante, pode fazer de 20% a 50% da sua força máxima. Então, você vai conseguir, a carga vai permitir você fazer mais de 15 repetições, né? E você está iniciando o programa. Você não é idoso, eu sei, você não é idoso, mas você está começando um programa. Está já mais adaptado, já progrediu, já é considerado intermediário, você vai trabalhar com 40%, 60% ou bem perto de 60%. Pode trabalhar até mesmo de 60% a 80%. Mas não chegue muito rápido a 80%, para que sua musculatura se adapte. Agora que você já é considerado intermediário, melhorou sua aptidão, você vai trabalhar com cargas maiores. Qual o seu objetivo? Meu objetivo é emagrecer. Fique com 50% a 60%. Meu objetivo é deixar a musculatura durinha, tonificada. Ótimo. Trabalhe com 60% a 80%. Meu objetivo é ganhar massa muscular. Trabalhe com 80% a 100%, progredindo gradativamente. Tá? Qual é o tempo de exercício que eu devo fazer? Não há um tempo específico. Se você tem grandes alvos, você vai precisar ficar mais tempo fazendo exercício resistido. Mas um exercício resistido bem feito pode ser feito com 10, 20, 30 minutos. Agora, de modo geral, a gente trabalha o corpo, vários músculos, né, do nosso corpo. Então, 1 hora, 1h30 é um período de tempo, uma duração de uma sessão muito adequado, né, apropriado. O tipo, nós já falamos, né, é exercício com cargas, pesos. Pode ser o corpo, podem ser máquinas, halteres e outros aparelhos que imponham uma carga. Tá? É diferente do exercício contínuo. Correr, trotar, você pode fazer isso por horas até a fio. Minutos é um período longo. Agora, o exercício resistido, toda vez que você põe uma carga, você consegue fazer repetições que são pré-estabelecidas. Você até tenta fazer 30 repetições, mas não consegue. Você vai até 25 repetições. Essa carga é uma carga considerada de resistência, né? De leve a moderada intensidade.
Agora, as repetições. Isso aqui é uma dúvida frequente dos alunos, né? É muito comum você começar um programa fazendo 10 repetições. Mas você não precisa começar com 10. Você deveria começar com menos repetições. Por exemplo, você está fazendo um exercício moderado. Você está fazendo um exercício de leve a moderada intensidade. E você quer que o exercício aumente a firmeza do seu músculo, tonicidade. Então você começa com 8 repetições e você faz 2 séries de 8 repetições os dias da sua semana. Então você trabalha 3 vezes por semana, um grupo muscular. Você pode fazer mais vezes, desde que seja para outro grupo muscular. Então, segunda, quarta e sexta você treina peito, tórax, a parte da frente do tórax e pernas. E no outro dia você trabalha dorso e costas. Ou num dia você trabalha a parte da frente, outro dia a parte de trás. 3 dias por semana, alternando. Isso você começa 2 séries, 8 repetições. Passou uma semana, aumente uma repetição. E vai aumentando uma repetição até chegar às 12. Próximo passo, aumentar as séries. Você fazia 2 séries, faça 3, faça 4. Quando você deve parar? Quando você atingiu 4 séries de 12 repetições. O próximo passo agora você aumenta a sua carga de treinamento e começa tudo de novo. Então, a carga que você começou fazendo 8 repetições, agora ela é maior. Você vai usar uma carga que te permite fazer 8 repetições e ela é uma carga maior do que você quando começou. Ah, mas o que eu quero é gastar gordura. Ótimo. Então, você vai trabalhar com 15 repetições ou mais, porque é um treinamento de resistência. O que eu quero fazer é aumentar a massa muscular. Perfeito. Você vai você vai usar um treinamento de força. Então, você pode começar com esse treinamento, mas rapidamente você vai usar cargas que permitam trabalhar com apenas 6 repetições. Porque é aqui que se ganha massa muscular. Essa faixa é uma faixa intermediária. Você ganha força e também resistência. O músculo fica tonificado. Mas a hipertrofia não é tão grande. A hipertrofia é maior, a massa aumenta com esse tipo de treinamento. Muito bom. Quantas séries? Começamos, normalmente numa academia se começa com uma série para familiarização, né? Você passa em cada aparelho uma série só. Mas assim que você tiver liberado da familiarização, 2 a 4 séries. Se você for um iniciante, 2 a 3 séries. Se você é intermediário, 2 a 4 séries. E se você é avançado, provavelmente você trabalha sempre perto de 4 séries para cada grupo ou grande grupo, para cada músculo ou grupo muscular. O intervalo, de modo geral, essa é uma recomendação muito apropriada. 2 a 3 minutos entre cada série de repetições. Você assim vai se recuperar e vai descansar o músculo, repor o estoque de energia para a sua próxima série. O que eu faço no intervalo? Fico parado? Não necessariamente. Você pode fazer uma atividade desde que seja leve, que ela não gaste muita energia para que o seu músculo reponha o estoque de energia que precisa para a próxima série. E quando é que eu faço um treinamento para esse músculo que eu treinei hoje? 48 horas após o treinamento. Estou falando para os intermediários e os avançados, ok? Agora, se você já está pensando em competir e participar de provas, você talvez tenha que descansar mais. E aí o seu professor ele vai dizer se você precisa descansar 72 horas, né, 3 dias ou um pouco mais. E a progressão. Aqui vem a chave de uma progressão bem feita. Como é que eu devo progredir? A recomendação geral é que você aumente uma repetição por semana e quando você atingir o número de repetições que é daquele seu alvo, que você mexa nas séries. E depois que você mexeu nas séries, você pode aumentar o número de exercícios, se o seu objetivo é gastar mais energia, ou
você então aumenta a carga geral e começa tudo novamente. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer leg press com 60 quilos. Eu testei na minha academia e 60 quilos os 60 quilos me permitem fazer 8 repetições. Ótimo. 8 repetições está naquela categoria do exercício, o exercício de moderada intensidade, e eu quero evoluir dentro daquela categoria que melhora a força, o tônus e a resistência. Perfeito. 60 quilos, 8 repetições. Vou começar com 2 séries. Semana que vem, 9, 2 séries. Na outra semana, 10, 11, na outra, 12. Atingi as 12 repetições. Estou mais forte, estou mais resistente. Agora vou aumentar as séries. 3 séries, 4 séries. Agora eu vou manter essas séries, essas repetições. Eu preciso gastar um pouquinho de energia. Vou colocar mais 1 ou 2 exercícios. Não quero gastar energia, minha gordura corporal está ótima. Então, eu vou passar para 70 quilos e vou ver se 70 quilos eu faço 8. Se 65 quilos me permitir fazer 8 repetições, eu começo novamente. Estou mais forte, estou progredindo. E assim por diante. Usando essa figura aqui, a gente tem assim, uma visão bem clara do que significa um exercício de alta intensidade moderada e baixa intensidade. E finalizando, nós temos aí algumas perguntas, se for do interesse de vocês. Esta tabela aqui, ela resume tanto a parte aeróbia como a parte de força. Essas outras colunas são para pessoas jovens, de meia idade, idosos e muito idosos. Então, vamos nos concentrar nessa coluna somente, o exercício aeróbio. Você quer fazer um exercício muito leve, menor, a intensidade é menor do que 25% da frequência cardíaca de reserva, que você já aprendeu a calcular. Ah, não, eu quero um exercício leve, de 25% a 44% da sua frequência cardíaca de reserva. Eu já estou em condições de fazer um exercício moderado. Eu já venho evoluindo. Passei a 45%, é um exercício moderado. Então, de 45% a 59% da frequência cardíaca de reserva é um exercício moderado. De 60% a 84%, um exercício vigoroso, difícil, né? Intenso, muito vigoroso, maior que 85%, e é um exercício máximo quando você dá tudo e chega a 100%. Então, esta coluna é para aqueles que gostam muito do exercício aeróbico. O exercício de força, aqui estão as porcentagens. Quando você coloca uma carga, quando você usa uma carga que te permite fazer apenas 8 a 12 repetições, então 8 a 15 repetições, perdão, esse é um exercício moderado. Onde esse exercício está? Ele está numa carga de 50% a 69%. O que eu ganho com esse exercício? Tonicidade. Se você quiser melhorar sua potência, realizar o exercício rapidamente, com essa carga aqui. Já começa a musculatura a ficar durinha. Se você ficar em 50% e fizer mais de 15 repetições, você já está gastando muita energia, melhorando a resistência muscular localizada. Não, o exercício que eu faço me permite mais do que 15 repetições, ok? Permite mais de 15, então você está com essa intensidade aqui para baixo. O que eu ganho com isso? Gasto de energia. O exercício que eu faço me permite menos de 8 repetições, ok? Já é um exercício de moderada a alta intensidade. Então, você já está desse ponto aqui para cá. O que eu ganho com isso? Força. O músculo começa a crescer aqui e a partir de 85% o seu músculo ele é estimulado a crescer. Podem perguntar, vou ficar nesse slide um tempinho, fiquem à vontade.
já colocar no slide. Pronto, não Ok. tem espaço. Sim. Aqui tem bastante espaço para escrever. Uma pergunta que é muito comum é: eu posso fazer os dois na mesma sessão? Se o objetivo é gastar energia, ficar forte, sim, e pode começar tanto pelo aeróbio como pelo exercício de força. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, comece pelo exercício de força e termine com aeróbio. Se o seu objetivo é mais atrevido, você quer realmente ganhar bastante massa muscular, então não faça o exercício aeróbio no mesmo dia. Faça em dias alternados com treinamento de força, um treinamento resistido. E uma outra coisa, quando você fizer exercícios de força com peso, não alongue depois. Não faça alongamentos depois. Nós teremos um encontro onde falaremos mais detalhadamente sobre o alongamento. Mas, como nós estamos falando de exercício de força, não faça alongamentos depois do treinamento de força. Uma pergunta: faço hidroginástica e pilates? Preciso ganhar massa? Como devo fazer? Se você quiser ganhar massa, você pode usar o pilates para isso. Vai precisar de uma carga mais intensa, acima de 70%, ok? Agora, hidroginástica é um exercício essencialmente aeróbio, então ele não vai ganhar, você não vai aumentar a massa, mesmo com pezinho, os pesos que a gente põe em água, mesmo com pesos de chumbo, dificilmente você vai ganhar massa muscular, você vai ganhar força, mas não massa muscular. Agora, no caso, eu faria o pilates primeiro e terminaria com a hidroginástica, para que você tenha um benefício maior, até porque você vai ter que se enxugar e depois ir para o pilates, né? Treinar em jejum não é indicado. Muita gente faz isso pensando que vai gastar gordura. Claro, cada organismo é um organismo, mas de modo geral, o treinamento em jejum predispõe você a acidose metabólica, hipoglicemia, e você pode ter alguns desconfortos, não vale a pena, né? Séries onde são reduzidas as repetições aumenta a carga, são salutares? Sim, porque o objetivo é ganhar força. Se não é o seu objetivo ganhar massa muscular, força e hipertrofia, você não precisa desse treinamento. De 8 a 12 repetições, de 8 a 15 é ótimo, né? Pular o aeróbio traz algum malefício? Se o seu objetivo é emagrecer, você não vai emagrecer. Agora, se você está pulando o aeróbio e não precisa emagrecer, tá ótimo, não tem problema nenhum. O exercício aeróbio é o mais importante para a saúde cardiorrespiratória. Então, se o seu exame, o seu check-up mostrou que o seu coração está bem, pressão arterial, os lípides sanguíneos, sua bioquímica está boa, não precisa fazer o aeróbio assim tão regularmente, 1 a 2 vezes por semana. Agora, se você quer emagrecer, se você ainda precisa melhorar algumas coisas na sua saúde, não deixe de fazer o aeróbio, porque é ele que melhora a nossa saúde, que diminui o risco cardiovascular. Tem como malhar a perna? Tem como malhar a perna quem tem problema de joelho? Sem dúvida alguma tem, mas precisa do acompanhamento médico. Ele precisa prescrever as limitações, né? Quais são os limites que você deve ser trabalhado? Quero ganhar massa muscular e reduzir percentual de gordura. Qual exercício foco? Ótimo, isso é muito comum, né? Você quer 2 em 1. É uma pessoa que almeja muito. Então, você 3 vezes por semana faça exercício de força e 4 vezes ou 3 vezes faça exercício aeróbio. Se você tem 6 dias por semana. Se você não tem, faça no mesmo dia. Comece com exercício de força e termine com aeróbio, ok? A natação e corrida intercalados são recomendados apenas para perder peso? Sim, porque são exercícios tipicamente contínuos e aeróbios, né? Então, o benefício maior é para a parte metabólica, ou seja, perder gordura, né? Perder peso, entendendo, gordura. Mas você não deve esquecer a cabeça do fêmur, né? Para prevenir osteoporose no quadril, esses 2 exercícios, principalmente a corrida, são ótimos. E a natação, você sabe que trabalha grandes grupos musculares. Fazer apenas abdominal dá algum resultado na perda da barriga? É verdade, né? Você fazer abdominal, tem a musculatura abdominal forte, isso dá um aspecto bonito, mas não tira a gordura localizada. Isso é um mito, não pense nisso,
para perder gordura geral é o exercício aeróbico, mas o abdominal vai deixar a sua parede abdominal mais firme, esteticamente isso é bonito. Meu objetivo é ganhar massa e perder gordura, a carga deve ser pesada em séries de 8. Você quer ganhar massa, então provavelmente você vai começar de 8 a 15, ótimo, vai progredir, sempre que chegar em 15 aumenta a carga, começa com 8, ótimo, 2 a 3 séries e vai ter uma parte aeróbia importante aí para fazer. Mas logo você vai precisar passar a usar pesos que te permitem fazer 6 repetições, de 6 a 8. Fique um tempo trabalhando de 6 a 8 enquanto você estiver emagrecendo. Quando você atingir a gordura que você quer, aí você trabalha só na parte de força e hipertrofia. Só o treino aeróbio emagrece? Sim, sem dúvida alguma. Mas você não pode aumentar a sua ingesta alimentar. Então, só o treino aeróbio emagrece? Claro, sem dúvida alguma. Mas não se esqueça de cuidar de outros aspectos, tá? Quando eu digo cuidar, é não aumentar os outros aspectos, comer demais. Você vai emagrecer. Treinamento aeróbio é um espetáculo, bem feito, e por isso eu trouxe essa ferramenta, a frequência cardíaca de reserva. Treino 3 vezes por semana. A última pergunta, gente. 3 vezes por semana, só aeróbio, com o objetivo de emagrecer, está correto? Para emagrecer, não. Precisa ser pelo menos 5 vezes, mas comece com 3. Quando você chegar em 5 vezes por semana, você vai sentir grandes benefícios. Sou iniciante, meu objetivo é emagrecer, qual o mais indicado? Aeróbio. Faça o aeróbio, você não vai ficar dolorido, do jeitinho como nós falamos hoje, e você vai começar da maneira certa, evite a dor a todo custo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.